depois dessa primeira aprovação, né, Silvio? E é muito importante que vocês estejam presentes, e aqueles que estão por vídeo, obrigado pela participação. Então, o João Teodoro e o Silvio, coordenadores dessa parte de acompanhamento, e teve também apoio da Marilena Cividanes, o Paulo Barbosa. Então, eles vão falar com vocês, e peço que vocês participem de uma forma mais direta possível, para que eles aproveitem as sugestões de vocês. Um abraço. Boa tarde a todos. Pessoal, para quem está presencialmente, ou mesmo para quem está em vídeo, eu não sei, Rebeca, as pessoas conseguem falar conosco, quem está assistindo por vídeo, para nos solicitar alguma análise de alguma emenda, não? Pelo chat? Tá. Então, já fica aqui a informação para todos aqueles que estão nos vendo pelo vídeo. A nossa intenção hoje é nós podermos analisar aquilo que aconteceu na sessão do dia 9 de março na Câmara Municipal, em termos de aprovação ou não aprovação das emendas que foram apresentadas ao texto original da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, de tal maneira que nós possamos verificar assuntos que sejam tema de interesse dos nossos associados, verificarmos os resultados que as emendas aprovadas ou rejeitadas poderão ter como consequência para o término desse processo, ou seja, para o texto final da lei, e verificarmos quais as ações que possivelmente a gente tenha que fazer ou deva fazer para tentar minimizar impactos, ou tentar corrigir distorções, ou tentar informar a administração municipal para que evite problemas consequentes aí desse processo que ele trouxe muitas mudanças, né, com essas emendas, e que a gente eventualmente precise ajustar. Então, fica aí a informação para todos os que estão presentes e os que estão por vídeo, que nós vamos verificar, conforme as manifestações que venham, as emendas que devam ser analisadas aqui nesse contexto. Tá bom? Boa tarde a todos. Obrigado pela participação. Eu queria fazer um resuminho rápido aqui. São 84 emendas. Dessas 84, aproximadamente 44 foram aprovadas. De todas as emendas, algumas foram retiradas pelo próprio autor, outras foram prejudicadas por emendas posteriores. Uma fez uma emenda que modificou o pedido e aquela ficou prejudicada, e outras foram negadas. Na votação do dia 9, o relator da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Renato Zuccolotto, ele tentou fazer uma votação em bloco, colocando as emendas, um grupo de sim e um grupo de não, né? Ele selecionou lá, pela leitura da comissão, uma proposta de votar sim para todas essas e não para todas aquelas. Porque ele encontrou alguns vícios, defeitos, problemas, tal, que ele achou que na comissão eles acharam que aquelas emendas estavam ruins, né? Que não iriam prosperar. Mas não aconteceu assim, né? No meio da sessão, os vereadores começaram a criar destaques e propuseram votar algumas daquelas que ele tinha proposto votar não. E acabaram votando não para algumas que ele tinha proposto votar sim. E a gente achou que eles já tinham feito um certo acordo com o Executivo, que aquelas emendas que ele estava propondo que fosse votado sim, já teriam passado pelo crivo do planejamento e que, se votadas sim, não seriam vetadas depois pelo Executivo. E, da mesma forma, aquelas que estariam sendo votadas não seriam emendas que o Executivo já tinha visto problemas também, além dos problemas constitucionais lá que a comissão teria visto, e que
se fossem votadas assim, muito provavelmente iriam ser vetadas, né? Mas, na sessão, os vereadores acabaram subvertendo tudo isso, né? Eles têm agenda própria, cada um tem lá a sua demanda. Então, ficou esse imbróglio aqui, né? Então, tem emenda mal escrita, que tem problema, inclusive, de coerência, que quer falar sobre um artigo, mas acaba falando sobre outro, por exemplo, quer falar sobre um item ou um inciso e fala sobre outro, que passou, foi aprovado. E tem emenda que eram quase que correções da lei, que o Executivo mandou para lá com erro e queria aproveitar agora para corrigir, que não passou. Foram negadas. Então, a nossa opinião é que aquilo que tinha sido mandado errado, e agora, nessa revisão, a gente acabou encontrando alguns outros pontos que vieram errados do Executivo também, que não foram pensados ou foi escrito errado, tem erro de digitação e tal, que não tem como corrigir, porque não foi corrigido por emenda nenhuma, e agora o Executivo não pode corrigir o texto que ele mesmo mandou. Então, isso vai ficar para depois, talvez tenha que fazer um decreto, tem que fazer uma lei específica corrigindo um artigo que saiu errado, por exemplo. Então, essa reunião era mais para a gente realmente fazer, como o João Teodoro sugeriu, encontrar as demandas do associado nosso, né? Quem tem alguma dúvida sobre alguma emenda ou quer discutir mais sobre uma ou outra emenda que a gente pode debater aqui e ver se existe a possibilidade de tentar fazer alguma coisa agora na segunda votação. O que eu imagino que vai acontecer na segunda votação é ser apresentado um texto consolidado, né, com já as emendas no lugar certo. Quando a emenda é supressiva, já arrisca lá o texto do original do Executivo e vem o texto da emenda no lugar. E, quando a emenda é aditiva, já criou um item, já criou o texto a mais, e já vem tudo num texto só. Então, o que vai para a votação agora, na segunda votação, quinta-feira, né, provavelmente, é um texto final que depois vai ser encaminhado para sanção ou veto do Executivo. As emendas aditivas podem ser vetadas. As modificativas, talvez não. E as supressivas não podem ser vetadas, porque o vereador está tirando o texto do Executivo e aí ele não pode vetar. Isso acho que a Maria Helena pode esclarecer mais para a gente depois, mas, a princípio, é isso aí. Essas aditivas elas podem cair no veto do prefeito. Depois volta para a Câmara e algum veto do prefeito também pode ser derrubado, né, se tiver maioria. Então, o ponto que está é esse. Agora, não sei, nós não temos como acompanhar o chat aqui, você está conseguindo ver? Ô, Silvio, eu quero fazer uma sugestão do seguinte: se tiver alguma emenda que você, Silvio, na sua análise, já verificou que tem impacto direto aqui com o nosso associado, que tem alguma situação mais crítica ou mais delicada na análise que a gente fez aqui, que a gente já possa expor para os associados, para os nossos associados tomarem conhecimento de como as coisas transcorreram lá na Câmara nessas emendas, né? Tem uma série de emendas que a gente tinha sugerido, né, que saíram daqui, alterações do texto que a Silcom sugeriu. Dessas, a maioria não passou, né, a grande maioria não passou. Por exemplo, a emenda 13, que altera o artigo 104, fala sobre... O inciso 10 fala sobre pavimentação de calçada em loteamentos, né? Na lei original que o Executivo mandou, era uma calçada de 1,5 m no loteamento inteiro, independente de ser área pública ou lote. O que essa emenda fez foi detalhar, dizendo que a calçada de 1,5 m é no sistema de lazer, áreas verdes, áreas institucionais e áreas públicas, né? E ao longo das vias expressas, se caso o seu loteamento estiver
frente por uma via expressa, que são aquelas vias com marginal, né? Então, melhorou. Essa é uma emenda que a gente tinha sugerido, o não desse jeito, não com esse texto, mas aqui esclareceu, então, que deixou de ter. Mas esse pode ser que seja uma emenda. Essa foi aprovada. Diminuiu o impacto. Diminuiu de ter que fazer a calçada em todos os lotes. Isso era uma coisa que o Executivo estava batendo firme que queria manter. Então, ele pode vetar isso aqui, né? Então, mas essa emenda número 13 ficou assim. A emenda 171, que se refere à outorga onerosa, a emenda 29, que altera o artigo 171, é uma que mexe na outorga onerosa, que era uma das questões que a gente também questionou, né? A gente tinha sugerido uma emenda onde os loteamentos que são feitos com infraestrutura própria para prédio e que tenham pago contrapartidas e tudo mais, eles não tivessem cobrança de outorga onerosa. Esse não passou. Essa aí foi negada. Mas um vereador, da cabeça dele, fez a emenda 29, que é isentando serviços de saúde de outorga onerosa. Então, isso é saúde. Educação, saúde e cultura. Serviços ou comércio na área de saúde, educação e cultura. Então, implementar ou não implementar como novo construído ou construir, que tenha destinação de saúde, educação ou cultura, não tem outorga. Então, isso aí foi provavelmente um lobby de alguém para que não pagasse outorga nas ampliações ou nas construções de escola, hospital, clínicas e tal, não vai pagar outorga onerosa. Também, como a outorga é uma coisa, pode ser que isso seja vetado, mas passou, está aprovado. Tem algumas emendas que é simplesmente transformando algumas vias em corredor comercial, né? Como a emenda 46, que transforma a rua Orlando Silva em corredor comercial. Tem uma outra, a emenda 64, que também... A emenda 64 transforma a rua Altiva de Farias Chaves em corredor comercial. E acho que tem mais uma desse tipo. Tem mais duas ou três além dessa. Tem o professor Mário Autuori na City Ribeirão. E mais umas duas ou três com esse mesmo teor. A emenda 56, que alterava o artigo 84 com relação ao comprimento de quadra, que a gente tinha sugerido aceitar um comprimento um pouco maior, foi negada, né? Então, permanece os 300 metros de quadra, com a possibilidade de 30% a mais em situações onde o planejamento aceitar. Então, vai ficar ali uma negociação no caso a caso, e então poderia-se chegar a 390 metros de quadras em casos específicos. Eu queria comentar também tem uma da zona da Mata de Santa Teresa. A emenda mexe bastante no texto. É a emenda 65, altera o artigo 18 e o artigo 20. Ela cria uma zona especial da Mata de Santa Teresa que não tem na lei. Então, está criando uma zona a mais. E, nessa zona, ele exclui
a limitação do gabarito 2 pavimentos que tem no resto da zona de amortecimento da mata e passa a permitir edifícios de 21 metros de altura, quer dizer, térreo mais 3, até 7 andares, na verdade, 7 andares. E também ele não deixa o limite para uso residencial e institucional, né? Ele permite comércio. Essa emenda, eu achei confuso o jeito que foi escrito. Eu não sei se o Executivo vai aceitar, porque ela conflita com o outro artigo, que não foi cancelado, que fala que em toda a zona de amortecimento tem que seguir o plano de manejo, né? Então, você mexer nisso sem mexer naquilo, vai ficar um conflito dentro da lei. Então, não sei como é que eles vão resolver isso. O artigo, a emenda 66, que altera o artigo 116, ela tira as restrições dos loteadores nos bairros Cândido Portinari e Parque São Sebastião. Então, são os únicos com restrição cartorial que vão deixar de obedecer à restrição cartorial, né? Então, isso é uma exceção que essa emenda criou. Eu imagino que deve ter sido por solicitação dos próprios proprietários desses bairros, né? Porque, com isso, eles vão poder subdividir as chácaras e fazer outras coisas que não permite lá com a restrição do loteador. Todas as outras bairros com restrição de loteador, a não ser que incida um corredor comercial, continua com as restrições do loteador valendo. Então, aí é genérico, né? A emenda 71 tem a questão de mapa e quadro, só que é o seguinte, o desenho o mapa que foi publicado junto com a emenda é ilegível. Então, eu não sei como é que os vereadores... Ou eles viram outro mapa e aí votaram, ou eles não sabiam o que eles estavam votando, porque não dá para ler o mapa, né? O mapa que eles publicaram no site, não dá para ler. E ele interfere diretamente na zona de expansão urbana. Isso, é o mapa 3, né? E afeta a emenda 63 também, que tem a ver com isso aqui. A emenda 73 também é uma coisa específica, altera o artigo 53, ela desobriga o número de vagas para instituições de ensino superior na UOP 01, que é o Centro Expandido. Isso é para escolas superiores, não vai ter que obedecer ao número de vagas de estacionamento. Então, também é uma emenda de exceção, foi criada por alguém, pediu isso, né? E passou, está aprovada. Provavelmente, né? Porque por que vai ter isso aqui e não no resto da cidade? Então, não... A mesma coisa, a emenda 75, né, que altera o artigo 298, mapa 1, 2 e 3, as zonas e tal, não dá para ler um mapa, né? E é em cumprimento ao artigo 55 do plano diretor, que é a zona de expansão, o macrozoneamento, né? A emenda 78, ela fez uma coisa interessante, que é corrigir um quadro, que é o quadro que determina os parâmetros para os tipos de vias. Então, graças a essa emenda, a gente descobriu um erro muito ruim nesse mapa, que é um erro que veio do Executivo e não tem como corrigir. A emenda, ela só tirou o parâmetro velocidade desse quadro. Então, você tinha lá no quadro velocidade, elevação, declividade transversal e declividade longitudinal da via.
para todas as categorias de via. Uma rua de trânsito local tem declividade longitudinal de até 10%. Aí tem lá uma categoria, que são duas categorias novas de via que a gente não tinha, que é a via de pedestre e a via compartilhada. Nessas duas vias, eles colocaram declividade longitudinal máxima de 0,5%. Então, quer dizer, é a mesma coisa que proibir esse tipo de via na cidade. Ninguém vai conseguir fazer. Eu não consigo fazer uma via. Deve ser 5%. E mesmo 5%, Tadeu, está exagerado. Porque a rampa de deficiente que a gente faz para entrar na calçada é 8%. Por que a via de pedestre vai ser 5%? Então, é um erro. Mas não foi corrigido com emenda nenhuma e passou. Depois tem mais... Por exemplo, a gente fazendo uma solicitação para o executivo, a gente pode fazer isso? Eu já apontei esse erro lá para a equipe, né? Falei com o Lanchotti, falei com o próprio Léo do Sistema Viário e falei com o Daniel Gobi. Agora eles não têm o que fazer, porque está na Câmara. Depois que aprovar e o prefeito sancionar, talvez eles possam fazer uma correção com uma outra lei ou um decreto mudando só esse quadro, sei lá. Eu não sei como é que faz. Ô, Silvio, mas nesse texto final que vai ser votado na quinta-feira, a Câmara Municipal, a pedido do Executivo, não pode fazer alguma correção no texto? Talvez possa. Eu acho que a gente precisa tentar obter essa resposta. Eu não sei. Porque, como o Zucoloto, só esclarecendo para todos, o Renato Zucoloto me informou no final da semana passada que o processo de segunda votação teria como data prevista a quinta-feira agora, dia 23, em virtude exatamente desse trabalho de consolidação que ele estava fazendo a partir das emendas votadas, aprovadas, rejeitadas e prejudicadas, onde nesse trabalho de consolidação ele estaria reescrevendo o texto final, como o Silvio Contardi falou agora para nós. Dessa forma, acredito eu que seja possível, e aí cabe nós deixarmos aí para todos os associados essa missão de nos enviar algum aspecto, como o Silvio levantou aqui, dessa emenda, que seja necessária alguma alteração, algum ajuste, alguma correção, que claramente é fruto de um erro de digitação, de alguma falha não intencional, e que o vereador possa, eventualmente, até quinta-feira, fazer a correção, ele que é o relator, e explicar em sessão da Câmara por que está sendo feita aquela correção naquele texto. E aí, com isso, votar uma lei que evite esse tipo de falha grosseira, né? E que pode dificultar a nossa vida. Quando é um problema dos próprios vereadores e problema das emendas, por exemplo, a emenda 6 está fora de contexto. Ela fala sobre o artigo 45, mas está falando sobre o acesso de veículos e na verdade, ela está querendo falar sobre o 25. Então, digitou o número errado. Então, essa aqui é uma que foi aprovada falando sobre uma coisa completamente diferente do que ela queria. Então, o vereador pode ir agora lá falar, eu queria falar 25 e não 45. Né? Então, pode ser que ele consiga corrigir. Agora, coisa que já foi errada do Executivo, aí eu acho mais difícil, mas pode ser tentado. Né? Aí eu tenho mais duas aqui que eu destaquei, a emenda 80, né, que altera o artigo 41, que mudou os parâmetros para desmembramento, né, as doações diárias. Então, que era de 15 a 20, passou, o que até 15 mil passou até 20, que dá 35% de área verde, ou 20, e de 20 a 40, aí passou a dar também a área institucional. Então, os números aumentaram em termos de áreas de desmembramento. E a lei, e a emenda 83, que fala sobre o artigo 35, ela deixa claro uma coisa que não estava muito claro no texto do Executivo, que é
quando você tem a sobreposição da zona de interesse social com a zona industrial, prevalece a zona industrial. Então, o cara não vai... Ele está numa zona industrial que só pode fazer indústria, ele não vai ter que dar 10% para interesse social, que é o que vai acontecer no resto da cidade. Quem está nas EIs vai ter que obedecer lá a Lei Complementar 29 e 27, né, que é do interesse social. Então, você tem que destinar 10% da área loteada para interesse social ou pagar o equivalente, tal, que é a coisa que a gente já conhece. O que fez aqui é que isentou a zona industrial disso. Porque ele está numa zona industrial, ele não ia fazer habitação nenhuma, nem social e nem de mercado. Ele ia fazer indústria ou comércio, né? Então, isso aqui eu achei que precisava mesmo ser feito. E a 84, que é um artigo, altera o artigo 24, fala das residências existentes nas zonas que passaram a ser industrial agora, que é um problema nas vezes passadas, quando teve zoneamento industrial, que é você ter uma casa lá, a área passou a ser industrial, você vai entrar com um projeto de reforma e ampliação e a prefeitura negava, porque você está em zona industrial. E agora está dizendo, ó, se você comprovadamente já existia lá, você vai poder continuar morando e vai poder ampliar, reformar, fazer o que tiver que fazer, como casa que já é, né? Então, essa emenda também acho que precisava ser feita. Essas são as coisas que eu queria destacar. Aqui pelo chat, eu estou acompanhando pelo chat, não houve nenhuma manifestação de associados em relação a demandas aí específicas de alguma emenda. Então, se alguém dos presentes aqui tem alguma colocação a fazer ou algum ponto a destacar, alguma situação aí que tenha verificado, a gente deixa aberta aí a palavra para quem, porventura, queira se manifestar, queira colocar alguma coisa. Vem aqui, Paula. Tá. No meu entendimento pessoal, realmente essa figura urbanística deixou de existir. A Paula, só para quem está no chat aí poder entender, eu vou falar do microfone porque quem está no chat não ouve. Então, ela perguntou se, entre os associados, o entendimento geral é de que a figura do condomínio urbanístico, que é uma figura urbanística prevista na Lei 2157, de 2007, a partir do advento da aprovação dessa nova lei, se ele deixa de existir como possibilidade de processo, né, de parcelamento, que, na verdade, não é um parcelamento, é Lei 4591, mas é como uma figura urbanística mesmo. O meu entendimento pessoal, Paulo, é que realmente não está previsto mais. Mas eu não sei como que a prefeitura vai atuar, vai passar a conduzir esse tipo de solicitação, né, a partir do advento da nova lei. Você quer colocar alguma coisa? Quer... Não, é que eu acho que esse foi um ponto que todo mundo... A gente fez algumas alterações, algumas solicitações, né, junto com a prefeitura e até por escrito, quando a gente manifestou, para poder continuar, né, porque ajuda o processo de... Eu estou entendendo que agora ou a gente vai ter um lote ou um loteamento, salvo as exceções de áreas aí que não vão ter isenções. Mas, a partir do momento, se eu tiver um alargamento de viário ou qualquer diretriz viária que vai incidir, a prefeitura vai considerar isso um processo de loteamento. Exatamente. O que a gente vai dar alguns passos para trás, né, com relação à aprovação. Vai passar a ser mais demorada. Silvia, esse é o seu entendimento também? Não, eu
tinha visto alguma coisa na lei aqui que, inclusive, citava a lei federal. Você lembra? Eu não lembro qual que é o artigo, mas tinha... O Paulo, eu acho que o que é importante a gente esclarecer aqui é que na Lei 2157 existiam vários artigos, né, acho que 5 ou 6 artigos, que disciplinavam os procedimentos da prefeitura no caso de uma solicitação de uma aprovação de um condomínio, que não é um parcelamento de solo. Então, o condomínio regido pela Lei 4591, ele não é um parcelamento de solo, porque ele não tem nenhuma subdivisão de lotes na propriedade, né? A matrícula permanece íntegra, mas, como esses condomínios, normalmente, eles são projetados em áreas de dimensões maiores, áreas de 20, 30, 40, 50 mil metros quadrados, poderiam incidir sobre essas áreas, objeto dos projetos, diretrizes viárias. E esse era o ponto que determinava a figura do condomínio urbanístico, porque você não caracterizava parcelamento de solo, mas fazia o procedimento de doação do sistema viário antecipadamente para poder aprovar o condomínio. Eu entendo, Paulo, que não havendo um disciplinamento regular, vai do entendimento do agente público se aquele pedido caracteriza ou não parcelamento de solo. Ou se, havendo interesse público na doação do sistema viário previamente à aprovação e havendo a concordância do particular em doar o sistema viário previamente à aprovação, dada a obrigação pelo interesse público, se isso caracterizaria ou não o parcelamento do solo. Nós vamos ficar submetidos à interpretação do agente público se, nesse caso, está ou não acontecendo o parcelamento do solo. Aqui, ó, o artigo 77 fala: a aprovação de novos empreendimentos de urbanificação, tais como loteamentos, desmembramentos e condomínios, deverá atender os critérios, as exigências e restrições dessa lei no que couber e da legislação e demais regulamentação estadual e federal, além dos seguintes dispositivos. Aí, faixa de preservação, sistema viário, áreas do entorno, posto tal. Então, tem restrição. Então, ele está mencionando condomínio aqui. Eu tenho... Ficou a caráter da interpretação. Ó, a urbanificação no município de Ribeirão ocorrerá por meio das seguintes modalidades: 1. Loteamento. 2. Desmembramento e remembramento. 3. Conjuntos habitacionais. 4. Desdobro e aglutinação. E 5. Condomínio. Está aqui. Então, isso é o artigo 81. Aí, ele vai indo, eu vou ver se lá no fim... Ele fala do loteamento. Ele não cria procedimentos do caso de condomínio, porque ele está entendendo que o condomínio não é parcelamento, né? E não é mesmo. Viabilidade urbanística. Isso aqui ficou... Artigo 101 não mudou, né? A rua não será admitida implantação de 2 ou mais vias públicas paralelas ou vias separadas apenas por um canteiro estreito ou que seja caracterizado como infraestrutura subutilizada. E aí tem aquele negócio do lote que abre para 2 ruas, só pode ser lote de esquina ou lote maior que 1.000 metros quadrados. Aqui é a infraestrutura.
Não tem mais aquelas restrições igual tinha na 3346, que passou para... Aí já vem no industrial. Não tem mesmo. A Rafaela está mandando uma mensagem aqui. Ela comentou, ela não está conseguindo escrever no chat. Ela falou sobre a emenda 80, que tirou a possibilidade de o verde excedente, compensar o institucional com o verde excedente. O institucional... Está perguntando se depois ela pode mandar as perguntas aqui por e-mail. Pode. Isso aí também ficou mal escrito, ficou confuso. Na verdade, o que eles queriam era exatamente isso, era fazer que a cacimba é área institucional destinada a equipamento público urbano. E ele desconta dos 20%, como a CETESB aceita fazer no Grapoab. Então, você teria 20% de área permeável composta por 17% de área verde, sistema de lazer, e 3% de área institucional permeável destinada à cacimba. E a mesma coisa quando é 35%. Você pode usar lá um percentual para usar como área institucional permeável. Você só desconta as áreas impermeabilizadas da cacimba, né? A parte de concreto, canaleta e tal. Isso passou, isso não mudou. Mas está mal escrito. Tá. Já estava mal escrito e queriam melhorar. Capítulo 2, dos condomínios. Os empreendimentos organizados sob o regime jurídico de condomínio, previsto na Lei 4591 de 1964, sejam eles horizontais ou verticais, deverão ser implantados em lotes oriundos de parcelamento do solo previsto na Lei Federal 6766 de 79, com exceção aos casos previstos nessa lei complementar, desde que não seja estritamente residencial e unifamiliares. Então, a constituição de condomínio não caracteriza parcelamento do solo, sendo considerada propriedade particular a totalidade da área comum interna dos condomínios. Aplica-se aos condomínios o tocante à obra inerente. A implantação de condomínio deve garantir, além das modalidades autônomas, no mínimo, atendimento à taxa de permeabilidade, unidade autônoma, ação livre de desimpedida de autoridades, arborização, regras que tinham antes, né? Ele não fala quais são essas exceções, né? Essas exceções, que aqui ele fala, você pode implantar condomínio que não seja em lote, além das... como é que é? Ele está falando que existem exceções, mas não fala qual, né? Com exceção aos casos previstos nessa lei complementar, desde que não sejam estritamente residenciais. E quais são esses casos? Está citado nesse artigo, será? Não. Os empreendimentos organizados sob o regime jurídico de condomínio, previsto na Lei Federal 4591, sejam eles horizontais ou verticais, poderão ser implantados em lotes oriundos de parcelamento do solo previsto na Lei Federal, com exceção aos casos previstos nesta lei complementar, desde que não sejam estritamente residenciais unifamiliares. Ele coloca a exceção, mas não fala quais são as exceções. Não, acho que está falando que pode ser em qualquer lote, com exceção dos previstos aqui. Então, quer dizer, não existe a possibilidade de não ser lote. Exatamente. Então, ou é lote, ou eu faço loteamento. Para você fazer um condomínio, você vai ter que fazer primeiro o loteamento, doar a verde adicional fora e depois fazer o condomínio no lotão. Porque antes a gente conseguia, mesmo com doações externas, fazer a aprovação. Exatamente. Porque, assim, lá na 3346 e depois na 2505 e depois
até na 2157, e depois até na 2505, depois voltou na 2157, ele falava assim, olha, eu admito que você faça um condomínio, mas eu equiparo você ao loteamento do ponto de vista de doação de áreas públicas. Então, era uma jabuticaba inventada aqui. Ó, você me doa área verde, você me doa área institucional, você me doa as diretrizes viárias. Então, aí começou a ter problema no Grapuab, quando vai para o Grapuab, porque você doava o viário, quando o viário saiu da mesma matrícula, o pessoal reclamava lá, né? A Secretaria da Habitação falava, pô, mas você burlou a 6766, você doou o viário para ter frente, né? Aí eu acho que eles ficaram com medo disso, porque agora é o seguinte, primeiro você tem que fazer um loteamento de lotão, aí depois você faz os condomínios dentro dos lotões, né? É. Eles permitiam antes quando era um único condomínio, né? É. Se fosse mais de 2, independente se existia diretriz ou não, aí passava por um processo de parcelamento. Mas você pode, ao aprovar esse loteamento, já aprovar as edificações também, né? Sim. Pelo plano integrado. Então, você pode fazer um processo só, que já, vamos supor, é uma gleba lá de 100 mil metros quadrados, eu vou fazer 3 lotões de 30 mil e doar as áreas públicas. Não, 3 lotões de 20 mil e doar 40% de área pública. Você já aprova o loteamento e os prédios, tudo junto. É. Pessoal, eu preciso compartilhar aqui as informações que estão sendo trazidas pelo chat. Primeiro, uma informação importante da doutora Maria Helena Cividanes, dizendo que o artigo 181 do Regimento Interno da Câmara, ele esclarece que, para discussão em 2 votações, somente serão admitidas em segunda votação as emendas ou subemendas supressivas. Ou seja, na quinta-feira, a Câmara Municipal ainda poderá inserir novas emendas, desde que de caráter supressivo, porque está em segunda votação. Então, esse é um esclarecimento importante. Um outro ponto. Então, eles aqui, podem tirar a declividade da rua de pedestre, simplesmente não ter. Porque no Código Nacional de Acessibilidade, na lei, na norma de acessibilidade, fala o seguinte, a via de pedestre tem que seguir a declividade da via. Então, se a rua tem 8%, a calçada também tem 8%. Se é uma rua compartilhada, que vai ter carro e gente, ela vai poder ter até 10%, porque é o que a rua pode ter. Então, então tirar da tabela esse 0,5%, por exemplo. essa emenda supressiva seria suficiente, nesse caso. A gente precisa passar uma informação dessa natureza para o Renato Zuccolotto, para ele, como relator, fazer essa emenda supressiva, propor essa emenda supressiva. Sim, vamos providenciar. Isso. Vamos providenciar em nome da Silcom isso. Tem que ser hoje, amanhã, porque é quinta-feira. Mas... Perfeito. Então, o Márcio já está passando a informação que o vereador Zuccolotto entra em contato conosco para receber as orientações aí que a gente tem a passar. Tá bom, eu estou anotado aqui. Ok. Bom, o Paulo Barbosa também fez uma colocação aqui no chat, onde ele está esclarecendo que a emenda 20 acrescenta um parágrafo 5º que dá prioridade e preferência à Associação de Bairros de Moradores, dizendo que o município tem que arcar com a manutenção e conservação e tarifas públicas. E isso pode significar um incremento de despesa e ter um resultado de inconstitucionalidade, o que é bastante ruim do ponto de vista de alguma arguição de inconstitucionalidade da lei. Então, eu acho que é importante a gente também
Não. Se a lei criar despesas para o executivo, ele vai vetar. Então, mas é exatamente esse ponto aqui, é para a gente alertar o legislativo de que essa emenda número 20 ela pode criar o problema da inconstitucionalidade. A emenda número 20. Afeta o artigo 214. Fala que dá preferência para equipamentos de bairro. 214. Ela acrescenta um parágrafo 5º. É concessão, é sobre a autorização da prefeitura por meio de contrato para transferir o uso oneroso ou gratuito de terreno público a particular ou ente público por tempo indeterminado. É permitida a concessão de uso do espaço aéreo, sobretudo a superfície de terreno público municipal tomado por projeção vertical. Aí tem o inciso 2, que é direito real de uso do bem imóvel tombado pela Prefeitura Municipal mediante prévio parecer. O inciso 3, concessão dependerá de autorização legislativa, então tem que passar pela Câmara. E a concorrência fica dispensada quando o uso se destinar à concessionária de serviço público ou entidades assistenciais, quando houver interesse público relevante devidamente justificado. Aí ele colocou o 5º, né? Isso, os meninos aí no computador conseguem colocar essa emenda número 20 aqui? Aqui no telão? Para baixo. Não é aí, não é aí. É na matéria... isso é matéria da ordem do dia. Agora. Desce. Número 20. Adiciona o parágrafo 5º ao artigo 214. Desce. Aí. Serão concedidos direito real de uso independentemente de concorrência ou edital de chamamento público para acordo de cooperação por tempo indeterminado, prioritário e preferencialmente, à associação de bairros e moradores da região legalmente constituída, mais antiga em funcionamento na região, equipamento classificado para construir centro comunitário para fins de sua sede social e realização de atividades de interesse comunitário e seus moradores residentes no entorno, arcando o município tão somente com os consumos de energia elétrica e de água, esgoto e manutenção e conservação estrutural dos mesmos, sendo de responsabilidade das concessionárias o direito real de uso e funcionamento pela comunidade e de atividades para a comunidade para gerar recursos. Não dá para ler aqui. Sendo integralmente aplicados no equipamento em funcionamento regular. Bom, eu acho que a emenda ela é destinada à possibilidade de criação de centros comunitários pelas associações de bairro que sejam destinados ao uso da comunidade, isso executados em áreas institucionais. O que preocupa o Paulo é o fato de que aqui está escrito que a prefeitura vai arcar com os custos de manutenção. E aí isso implica em despesas ao município e isso pode realmente implicar em inconstitucionalidade. Sendo concessão, já não teria o IPTU mesmo. De qualquer forma, a associação de bairro é isenta de IPTU porque é sem fins lucrativos, né? Então, nunca pagaria IPTU mesmo. Mas está querendo falar que você vai fazer um salão lá, vai usar e a prefeitura vai pagar... A conta de energia e a conta de água. Eu acho que não passa isso, não. Não pode. Realmente a emenda está mal escrita. Bom, até o momento é o que a gente tem aqui de manifestações pelo chat também. A gente tem mais alguma questão aí que os presentes gostariam de abordar?
Bem, eu acredito, então, que a gente cumpre aí com o nosso papel aí de associação e o nosso trabalho de procurar mostrar para os agentes públicos, aí, para os vereadores, para a prefeitura, aquilo que diretamente interfere no projeto. Ah, tá certo. Tem uma pergunta assim que não foi respondida. Sobre o quadro 3, foi retirado o coeficiente básico? Como eu sei de qual coeficiente acima de qual coeficiente eu pago o outorga? Bom, a respeito disso, eu acredito que o coeficiente permaneceu e é 1, e acima de 1 paga o outorga. O coeficiente básico foi estabelecido pelo plano diretor. É 1. Na cidade inteira. Isso está na outra lei. Isso não mudou. Então, quando você vai exceder uma vez a área do terreno, você paga outorga. Está sujeito ao pagamento. Né? Aí, dependendo, onde é que a gente vai poder, de uma certa forma, mudar um pouco isso? Na aprovação dos PAR, aprovação dos PAR, né, os planos de ação regional, que deverão acontecer para cada uma das 22 UOPs, eles vão poder mudar os parâmetros que estão aqui. Então, nós estamos aqui, como não foi feito um planejamento geral para a cidade inteira, do ponto de vista de aonde se aplicam incentivos para adensamento, por exemplo, com um coeficiente coeficiente de planejamento 0, que resulta em outorga 0, ou coeficiente social 0, que resulta em outorga 0, eles colocaram isso de uma forma meio genérica, né? Mais no centro, no resto não colocou. Nós não sabemos onde vão ser os corredores de adensamento, porque isso vai ser definido no PAR. E aí, no PAR, ele vai poder dizer, ó, desse corredor de mobilidade aqui, 2 quadras para cá, 2 quadras para cá, eu quero ver prédio. E eu quero ver uso misto, eu quero ver fachada ativa, eu quero ver as coisas que põem gente na rua. E por isso eu vou deixar você construir sem recuo, com outorga 0, sem garagem. Eles vão poder mudar os parâmetros aí. Então, tudo que está aqui pode ser mudado pelo PAR. Então, e como a outorga só entra 3 anos, né? 3 ou 5 anos? Né? 3 anos. Se fizer os PAR em 3 anos, a gente nunca vai ter outorga na cidade inteira, porque o PAR vai determinar esses incentivos. Né? Agora, a gente precisava trabalhar para ter essa equipe fazendo esses PAR logo, né? E começar pelos lugares mais críticos, onde precisa ter incentivo, onde quer modificar um pouco o panorama atual de oportunidade de investimento. Né? E tinha que ter feito um projeto de saneamento coerente com isso. Né? Onde eu pretendo adensar, eu preciso já ter água e esgoto para poder suportar isso aí. Também não fizeram. Né? Então, assim, o desafio ficou maior ainda, porque agora você criou uma lei de 230 páginas com esse monte de artigo, tabela e tal, mas que vai ser alterada pelos PAR. Né? A Gabriela quer fazer uma colocação? Três anos. Para acontecer. Até lá, você acha que o município vai ser muito, eu posso dizer, não seguir com as aprovações, por exemplo, que eu não sei o que vai ser, dar aquela insegurança, ou paralisar, ou postergar decisões? Qual é a sua opinião? A minha opinião é que, para ficar mais lento do que já dá, precisa fazer muita força. Hein, né? Agora, ali para morrer de repente, é 4 dias. Né?
não acho que consegue ficar mais devagar do que já está. A não ser que tenha alguma agenda escondida e a gente não saiba. Fulano está querendo proteger isso aqui lá no par. Então, se você tiver azar de pegar uma área dessa, talvez aconteça. Mas no geral, assim, principalmente no parcelamento do solo, que é nas unidades de expansão, né, por fora da malha atual, eu tenho a impressão que segue o rito aí. Como é que está? Está indo assim, está demorando e vai continuar demorando. Faz mais falta para nós ter a lei do meio ambiente do que isso aqui. Porque o pessoal do meio ambiente está inseguro, tudo demora lá, porque eles estão na esperança de ter aquela lei. Eu acho que o pessoal do planejamento sabe que o par vai, na verdade, ajudar a aprovar certas coisas que hoje eles não conseguem. Mas o pessoal do meio ambiente é o contrário, né? Eles estão tendo que aprovar coisas agora que na lei nova não vai mais aprovar. Então, eu acho que lá é que está fazendo falta a lei. Então. Eu também quero fazer uma colocação a esse respeito, porque eu acredito que o trâmite processual da prefeitura, aonde não há uma mudança que a lei determina, ele segue aquilo que está sendo feito. Então, eu entendo que os procedimentos de licenciamento vão seguir o trâmite atual naquilo que não foi modificado. E, nesse caso, não há uma modificação até que existam os planos de ação regional e, portanto, as exigências consequentes de outorga. O Pedro Stefano Nogueira fez uma colocação aqui com relação a nós questionarmos a cobrança de outorga em áreas que já foram licenciadas, o parcelamento do solo já foi aprovado com a autorização de verticalização, e essa prerrogativa a gente já tem discutido dentro da associação, e a Silcom deverá, sim, a partir do momento que a prefeitura entre com a cobrança, estabelecer ou solicitar judicialmente a exclusão dessas cobranças nesses loteamentos já aprovados para verticalização, porque trata-se de direito adquirido, trata-se de restrição de loteador, trata-se de respeito às restrições do loteador, assim como a própria prefeitura na lei já determinou que a restrição do loteador deve ser seguida. E a gente acredita que, nesse caso, nós temos uma boa chance de conseguir a aprovação, de evitar a outorga nesses locais. Existia uma emenda nesse sentido que foi negada. E era uma emenda que a gente achava que já tinha sido absorvida pelo Executivo. Só que lá, no dia da votação, o líder do governo encaminhou contra e os outros vereadores foram todos contra. E até o relator da comissão, o Zucoloto, chegou a subir na tribuna para tentar explicar que era isso. Mas, mesmo assim, votaram contra, e a maioria votou contra e não passou. Era porque achavam que estava dispensando da outorga muita coisa, né? E a gente estava falando de casos específicos dos loteamentos recentes que estão enquadrados na contrapartida, né? Que, além de todas as taxas e pagamentos que tem que fazer para a prefeitura, agora nós somos regidos por um decreto que especifica contrapartidas para o Fundo Municipal de Urbanismo, baseado no tamanho do impacto do loteamento. Se é pequeno, médio ou grande. E é um valor razoável, né? E é depositado no fundo. Então, não passou essa emenda. Então, agora a gente vai ter que ligar nesses outros pontos. Dizer, fala que vale a restrição do loteador, esse loteamento é para prédio de 30 andares. Como é que só pode ir uma vez a área do terreno, né? E a mesma coisa assim, eu já paguei infraestrutura, o cara que comprou de mim, ele comprou um negócio que já custou, porque a infra foi feita para isso, o sistema viário foi feito para isso, a rede de esgoto foi feita para isso, e agora
o que mais tem que adaptar na cidade? Né? Nada, né? Então, é isso aí. A doutora Maria Helena Ciridanes também, em relação a uma colocação feita pelo Silvio Contarte sobre as perspectivas de pequenos ajustes ou alterações do texto do projeto, ou do texto da lei, quando for aprovada, ter essas modificações sendo feitas logo na sequência, ela alertou aqui que o artigo 299 diz que a presente lei complementar somente poderá ser revista após o 5º ano da sua publicação. E aí, diante desse quadro, ela sugere que nós façamos a proposição para o Renato Zuccolotto de uma emenda supressiva desse artigo 299, porque aí isso permitiria que, na sequência, essas distorções legais fossem corrigidas imediatamente. Porque o Executivo sabe o trabalho que dá mexer numa lei dessa. Ele não vai ficar mandando isso todo ano. Acho que uma coisa é você falar que ela é obrigatoriamente revisada no mínimo de tanto em tanto tempo. Mas, ao contrário, dizer que não pode mexer durante 5 anos, eu acho que é exagerado. Porque você pode querer corrigir alguma coisa, né? Acho que tem que ser igual ao plano diretor. Ó, a cada 10 anos, você é obrigado a mexer nessa lei. Mas, se precisar mexer antes, você mexe, né? Eu acho que é uma boa proposição também anotar aí essa questão da emenda supressiva do artigo 299. Aqui é o Silvio. O endereço eletrônico pode ser mandado para comercial@acilcom.com.br. comercial@acilcom.com.br. Será retransmitido para nós. Bom, pessoal, eu creio que é isso. Acho que a nossa reunião foi bastante produtiva, inclusive para a mobilização do setor. A gente vai continuar aí atento entre hoje e amanhã nessas informações que forem compartilhadas por e-mail, de tal maneira que aquilo que for necessário ou possível, a gente vai retransmitir aí para o Renato Zuccolotto, na medida que a gente conseguir ajustar ou, pelo menos, corrigir aquilo que for possível corrigir na sessão de quinta-feira. A gente ainda não sabe se a sessão de quinta-feira trará como pauta a segunda votação da lei de parcelamento. É uma possibilidade, por enquanto, pode ser ainda que seja adiado, mas, de qualquer maneira, nós vamos permanecer atentos e vamos receber aí as informações dos associados para tentar atuar na medida da nossa possibilidade, tá bom? Agradecemos muito a participação de todos, tanto aqueles que estiveram aqui conosco, como os que estão virtualmente participando. A gente teve uma interação bastante interessante aí dos associados e vamos procurar promover outras atividades dessa natureza para que a gente possa ter a produtividade aí da nossa associação cada vez maior. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.